ouvimos estes pedidos, muito agradecemos, outros pedindo bênçãos ao Senhor, e nós, como humanos, ouvimos, Senhor. Muito mais o Senhor ouviu e o Senhor conhece o coração de cada filho e filha, antes mesmo que eles escrevessem esse pedido e enviassem. E nós, como igreja do Deus vivo, nós oramos em favor de cada um destes pedidos, colocando cada um diante do Senhor. Pedimos que o Senhor conceda a vitória para cada filha, responda os pedidos e conceda o desejo dos teus corações, a vontade perfeita do Senhor. Continue conosco nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, podem se assentar por pouco. Aleluia. Nós estamos agradecidos a Deus por estar conosco. A vizinha está todo parceiro, né? Aleluia. Deus continue abençoando. É sempre bom estar aqui. Ao longo de muitos anos a gente adquirir um laço de amizade, né? Entre o nosso saudoso pastor que está do outro lado, nos esperando, e esse laço continua entre a família, entre a igreja, né? Que Deus continue nos ajudando em tudo, não é? Nós estamos agradecidos a Deus por poder estar aqui. Agora houve assim um laço ligando mais a gente aqui, né? E ontem me culparam, Jean me culpou, da filha ter vindo para cá, o pastor Durval, meu irmão ali. Mas por quê? Trouxeram a moça para Curitiba para passear lá, conhecer esse moço, né? E terminou puxando ela de lá para cá. Mas estamos agradecidos a Deus por tudo. O irmão Samuel é um menino precioso, né? A família dele. Então temos tido um bom laço, um bom relacionamento. E desta feita, o que nos trouxe nesta data foi justamente a irmã Raquel, na formatura dela. Com certeza, se não fosse isso, eu teria vindo talvez no mês de março. Eu prometi ao pastor José dos Santos, quando eu vinha outra vez no mês de setembro, eu acho que em setembro eu não cheguei a vir aqui, eu vim na de março, né? Eu vim até aqui, setembro eles me mandaram mais de Curitiba, nós estendemos mais, nós viemos até Santa Catarina e fomos para São Paulo. Mas eu vendo tanto que ele tem trabalhado, esforçado, eu disse, olha, eu vou tirar 2 vezes por ano, pelo mês de março, abril e setembro, uns 10 dias para estar com o irmão, dando uma pequena contribuição. Não vai resolver muito, né? Com o tanto de trabalho que ele tem, você vir 2 vezes por ano, 8, 10 dias de cada vez, é muito pouquinho. Mas nós conhecemos aquela história de um incêndio que estava destruindo uma floresta, e uma beija-flor ia, pegava um chumbiquinho d'água, vinha por cima, jogava naquele fogo, e eles perguntaram, você está achando que você vai apagar esse fogo? Ele falou, não vou apagar, não estou fazendo a minha parte, né? Então não vai solucionar o problema dele, mas estamos fazendo a nossa parte e procurar ajudar, não é? Que Deus continue abençoando esta igreja, abençoando o pastor José dos Santos, ore por ele nas suas orações, ele precisa. Ele tem uma grande jornada. Nós estamos em um número que viemos do Espírito Santo de Minas Gerais, né? Entre eles está o pastor Lindomar. Ali fique de pé, pastor Lindomar, esse povo já te conhece, né? Bastante, né? Irmão Adonias já é conhecido aqui, irmão Adonias. Fica de pé, irmão Adonias, para que ele veja esse irmão Adonias, filha do pastor Lindomar. E desta feita eu vim acompanhado, né? Trouxe a esposa, né? Fica de pé aí, querida, para que ele veja ali no cantinho, essa preciosa aí, a minha esposa. Lá está um neto e uma neta, 2 primos, irmão William, que é irmã da Bela. Deus o abençoe. E aqui está a esposa do pastor Lindomar, Vânia. Eu acho que apresentei todos 7, ou ninguém disse que vieram até apresentar, não, né? 1, 4, 5, 6, 7 comigo. Deus o abençoe. Pastor Lindomar, vem aqui à frente dar uma saudação para esse povo. Eles pediu que apresentasse e fizesse como ele disse. Vem cá, dá uma saudação. Se quiser cantar um hino, ele gosta de cantar, né? Se quiser cantar, por coisa, né? Venha
tem a liberdade aqui para trazer a sua saudação. E eu até não pedi ele para vir pregar, eu podia ter pedido que pregasse num dos cultos, que eu estou com a tarefa de hoje de manhã, vou estar ficando aqui no sul até o próximo domingo, né? O Laércio dessa vez ele vai estar me transportando aí, eu não sei nem aonde vou ainda. Mas eles tinham me escalado aqui, eu tinha comprometido, falei, não vou pedir ninguém para fazer, deixa eu ver. Bom dia, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. O pastor Ló disse que eu joguei a culpa nele, mas eu digo ao Jean, retira isso aí. Isso, né? São culpas válidas para nós os cristãos, né? Que as moças busquem aonde estiverem, mas busquem cristãos. Amém. Os rapazes busquem moças aonde estiverem, mas que busquem cristãos. Amém. Essa união aí é a razão da nossa fé, porque cremos que Deus não agrada de um casamento misto. É verdade. Então, por essa razão minha filha está aqui e por ocasião da formatura, graças a Deus, foram 4 anos árduos, mas ontem foi a coroação e é uma motivação para que todos os jovens se preparem, caso necessário, principalmente as mulheres, que nós queremos que as mulheres devam o quanto menos entrar ao mercado de trabalho. Mas se caso necessário, que estejam preparadas também para o mercado de trabalho, em áreas que sejam bem femininas, né? Como a área da educação. Eu acho que tudo nesse mundo tem um centro, né? Amém. Não devemos ir à esquerda nem à direita, mas caminhar em um centro. Né? Que Deus abençoe a minha filha, abençoe meu genro. Às vezes eu faço algumas brincadeiras com ele mais íntima do que o meu filho, né? Mas eu acredito que no momento que, se necessário, falar com ele como um sogro bravo, ele vai ouvir, né? Desde a primeira vez que vi Samuel, realmente ele acoplou no meu coração. Isso eu acho que é muito bom entre família, né? E assim, que Deus abençoe a todos vocês, amo vocês. Amém. Não esqueço de vocês em nenhum momento, até por causa desse carinho. Como não amar quem ama a gente, né? Vocês são capazes de transmitir esse amor e eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, abençoe o pastor de vocês. Amém. E até a próxima, que não demore estar aqui com vocês. Amém. Amém. Aleluia. Eu estava lembrando enquanto estava ali, teve uma feita que teve 4 americanos no Brasil, e um dos mais novos deles pregou lá em Vitória também, um Carlos Escabriel, e ele disse que ele teve na guerra do Vietnã. Ele disse que quando você está na guerra, você está num estado de nervo tão grande que o companheiro mascar um chiclete perto de você te deixa nervoso. Mas quando chega na hora de combater o inimigo, um encosta na costa do outro e diz, me protege aí, que daqui você está protegido. Né? Um nas costas do outro, um protegendo. Ontem, quando nós chegamos da formatura, ouvimos a mensagem que o Gabriel tinha mandado para a Raquel, né? Emocionante, conversando engasgado, né? Parece que quando estava junto, chocava um com o outro, né? Mas nessa hora teve. Amém. Aleluia. Eu quero agradecer também vocês, já que estão em agradecimento, agradecer vocês pelo apoio que deram a Sara e tudo. Teve uma neta mais aí, o Ronaldo também chegou a vir e foram muito bem recebidos. Deus recompense vocês por tudo. Amém. Mas graças a Deus ela voltou para Minas Gerais. Ela se aninhou agora em Minas Gerais. É uma menina de fé, para o ano passado nós terminamos perdendo uma das nossas instrumentistas lá, nossa tecladista, nós terminamos perdendo. Agora esse ano nós ganhamos, já também em dobro, né? O pastor Lomar teve que perder alguém lá e veio um de lá para cá, para Piedade, agora foi a Sara, retornou. Ela realmente, Deus deu ela uma vitória, concedeu ela o desejo do coração dela, que era uma bolsa para medicina, e ela encarou com fé,
ela estudou, mas ela tomou a Deus mesmo por fé. E quando abriram 5 bolsas na faculdade da nossa região lá, que é 7 quilômetros da casa dela, quando disseram que tinha 5 bolsas que foram abertas lá, tinha anos que não abria bolsa, quando falou, tem 5, ela disse, uma é minha. Aleluia. Deus abriu para me dar. E Deus a deu, né? Então nós estamos agradecidos a vocês pelo apoio que deram ao nosso povo aí. Deus continue vos abençoando. Vamos pôr de pé e vamos tomar a palavra de Deus. Eu não sou muito demorado. Aquele relógio lá está certo? 10 horas de 10 horas está certo. 10 horas e 5 minutos. Nós vamos ver se nós seguimos por ele ali. Não vamos ser tão extensivos. Vamos ler Romanos capítulo 8. Com certeza, nós crentes desta mensagem, vocês não estão esperando nada novo quando chega um pastor aqui. Nada novo, porque nós seguimos o mesmo profeta, temos uma mesma mensagem. Isto é como ir almoçar na casa do outro. Você não vai comer diferente, você vai comer o mesmo arroz com feijão que você come em casa, só de comida diferente, a diferença é só um temperozinho um pouco diferente um do outro, né? É só isso que nós, os pregadores, às vezes temos, é um temperozinho diferente um do outro, mas a mensagem é a mesma, cremos na mesma Bíblia, no mesmo profeta, então não se espera por novidade, né? Nós vamos ler Romanos 8, do verso 28 ao 32, que é a mesma escritura que o irmão Brana leu, para pregar a mensagem de perdão. Deus abençoe o nosso visitante que está conosco, né, foi apresentado. Amém. Que Deus o esteja abençoando, é um prazer tê-lo conosco. Amém. Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Amém. 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 Bom Pai Celestial, acrescente as bênçãos à leitura da tua palavra e por graça fale aos nossos corações. Amém. Nós estamos aqui nesta manhã reunidos como filhos e filhas do Senhor, crendo que estamos uma partícula desta noite. Por isso, continue conosco. Nós estamos agradecidos pelo período que já passou, a presença do Senhor nos abençoando em tudo. E agora queremos ouvir a tua voz, como tem cantado nessa manhã. Fala, fala, Senhor. Fale aos nossos corações em nome. Ajude a mim. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Podem se sentar. Nós já sabemos dessa escritura, e também lembrando que pregou a mensagem de perdão. Isso foi no dia 28 de outubro de 1963, quando ele pregou a mensagem intitulada Perdão. E é nessa mensagem que nós queremos basear nesta manhã. O irmão Brano pregou ela à noite e nós estamos tomando nesta manhã. Diz assim: que o Senhor acrescente a sua bênção à leitura da sua palavra. Agora eu quero falar sobre o tema perdão. A Bíblia diz aqui, ele tinha dito à noite, disse esta noite, que ele nos deu todas as coisas. Bem, certamente não conseguiríamos falar sobre todas as coisas, mas tomaremos uma coisa que ele nos deu, que é perdão. E acho que essa é uma palavra gloriosa, ser perdoado. Porque todos somos culpados de pecado. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E Deus, através do seu Filho, nos perdoou essa culpa, a iniquidade e pecado. Amém. Isaías 59, 2 diz: os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades separa
o seu rosto de vós. Então o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas Deus, ao enviar o seu Filho, foi para que ele pudesse nos trazer perdão, para que pudéssemos ser perdoados. Logo em seguida, o irmão Branham conta a história daquele soldado que foi morto mesmo depois de ser perdoado pelo presidente Abraham Lincoln. E a razão por que ele foi assassinado foi porque ele não aceitou o perdão de Deus, ou o perdão que ele tinha adquirido através do presidente. E por que razão aquele homem não aceitou o perdão? É porque ele achou que aquilo era muito simples, estava escrito em um papel comum e assinado a assinatura de Abraham Lincoln. Ele disse: se fosse Abraham Lincoln, estaria no papel timbrado da Casa Branca. E muitas vezes nós não aceitamos o perdão de Deus por causa da simplicidade em que Deus nos traz as coisas, a simplicidade em que Deus nos fala. Muitas vezes nós perdemos de receber aquilo que queremos de Deus, porque Deus traz de uma maneira tão simples, que o homem passa sem perceber, ele não dá conta de perceber aquilo que Deus fez por ele. Um irmão, um pastor da Colômbia, uma feita, estava pregando em Curitiba, e eu disse que uma feita, conversando com um religioso na Colômbia, ele disse assim: essa mensagem que vocês seguem é muito simples, isso é só crer. Só crer. Ele dizia: se você soubesse o valor dessa palavra crer, o que significa crer, né? Jesus disse: se crer, verás a glória de Deus. Há um grande poder nessa palavra crer, né? Amém? Amém? Amém. Aleluia. Assim, isto que eu li, que Deus nos dá todas as coisas e Ele nos dá perdão. É perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Aleluia. Mas só que com a simples leitura não quer dizer que você esteja perdoado. Quer dizer que você tem que aceitar com o seu perdão. Que Deus deu o seu Filho para morrer em seu lugar. E então é perdão. Amém? Amém? Amém. Só de ler a palavra não significa que você está perdoado, mas você tem que aceitar como seu perdão. Quando perguntaram a Pedro: que faremos, varões, Pedro e aos demais apóstolos, né? Que faremos, varões, irmãos? Pedro, tomando a palavra, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Né? E a Bíblia vai dizendo, diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus. Este povo creu que através deste nome eles teriam perdão. A verdade é que se dependesse de nós, se dependesse de mim, se dependesse de você, nós gostaríamos de colocar cada ser humano no reino do céu. Nós gostaríamos de batizar cada um no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E dizer: este aqui é uma parte da obra. Mas Paulo diz que isso não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus tem misericórdia. A própria leitura aqui de onde lemos, se vocês observarem aqui, Paulo dizendo, aqui de Romanos 2, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então Deus tem um decreto. Ele chama os seus filhos por decreto. Glória a Deus. Se voltarmos lá em Atos dos Apóstolos, nós encontramos lá em Atos, quando Paulo estava pregando, no capítulo 13, ele disse assim, verso 40: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Isso você vai lá para Isaías 29, 14, que Paulo está citando, dizendo: vede que não vem sobre vós isso. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos,
desaparecer, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis se alguém vos contar. Paulo dizendo, opera uma obra no meio de vós, e é uma obra tal. Vocês não creem se alguém contar. Deus nesta era enviou um profeta. Aleluia. E Deus operou de uma maneira tal que você conta, o ser humano tem dificuldade. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que ela. Ele disse que faria. Lembrando veio, ele disse, fazer uma obra maior do que o que Jesus fez, não quer dizer uma obra mais grande, mas um número maior. Aí ele cita, nós temos 3 ressurreições em que Jesus realizou quando esteve aqui. Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo e ressuscitou o filho da viúva de Naim. 3 ressurreições. Mombrana diz, nós temos nesta era, como atestado médico, nós temos 5 ressurreições. Depois do médico ter dado o testado de óbito, que a pessoa tinha morrido. E Jesus ressuscitou. Isso não contando aqueles que morriam na fila de oração, como o irmão Billy Paul testificou de uma irmã que morreu. E a irmã Brana disse, Billy, vai lá e ora pela irmã. Ele era criança e disse, não queria, disse, um menino ficou com medo. A Brana desceu e disse, Mary, que quer dizer Maria, levanta-te. Aleluia. Então, operem vossos de uma obra tal, vocês não crerão se alguém vos disser. Paulo estava falando para os gentios, os judeus, e hoje Deus está falando. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dita as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhe, os exortava a que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Você vê até hoje, eles contradizendo. Deus enviou um profeta, e através deste profeta nós pregamos o que Paulo pregou. Nós dizemos o que Paulo disse, nós dizemos o que Pedro disse. Amém. Mas você ouve muita contenda, blasfêmia contra o que Paulo pregou. Por exemplo, se você vai, 1 Coríntios 14, 34, as mulheres estejam caladas na igreja. Amém. Porque ele não é permitido falar, né? Mas esteja sujeito como também ordena a lei. Se quer aprender alguma coisa em casa, interrogue os seus próprios maridos. Quem decide as mulheres falar na igreja? Você fala isso para o religioso e diz, Paulo, rapaz, aquele homem nem gostar de mulher não gostava, o homem nem casar não casou. O que ele está dizendo com isso? Contradizendo o que Paulo disse. Não é verdade? Quando eles entram contra as escrituras, estão contradizendo o que Paulo disse. Agora ouça as próprias palavras de Paulo sobre isso. Eu vou repetir. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era misto que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitaste, e vós não julgaste digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os judeus. Então, contradizer o que Paulo disse é se julgar não ser digno de vida eterna. Isso é muito sério. A pessoa, o religioso não percebe. O religioso, de uma forma geral, ele tem uma tendência de defender a sua religião. A noiva tem a tendência de defender a palavra de Deus. Para nós é a palavra é a chave, a palavra é esse absoluto e nós devemos defender a palavra. Amém. Tivemos uma experiência essa semana, irmão Flávio, ele passa todos os dias, mais ou menos, com umas 200 pessoas
mensagem da gravação A Voz de Deus, de segunda a sexta, ele o faz, e ele passa um áudio dele mesmo, todos os de segunda a sábado. E às vezes tem alguns contatos que ele às vezes prefere, porque parentes são religiosos, ele às vezes ele prefere deixar sem enviar. Mas essa semana veio uma bem importante, que foi a mensagem a ele ouvir, né? Umbrana falando a respeito das mulheres cortar o cabelo e tal, e ele orou a Deus e disse: Senhor, se o Senhor quer que envie, eu vou enviar isso geral. E mandou. Não tardou, logo, rapidinho, um cunhado meu entrou e disse: isso são interpretação das Escrituras, cada um tem a sua própria interpretação e devemos respeitar as denominações uns dos outros. Mas para a noiva não, nós devemos respeitar a palavra de Deus. Para nós a palavra de Deus é um absoluto. Nós, o que o mundo odeia o William Branham, não é porque o William Branham ensinou nada errado, não. O religioso não consegue provar nada de contradição na mensagem de William Branham, contradizendo a Bíblia Sagrada. Mas aquela fúria que tem contra a mensagem, contra o William Branham, é porque o William Branham fez o religioso ver: você é religioso, você carrega a Bíblia, mas você é um incrédulo, você não crê na Bíblia que você carrega. E é esta grande fúria que ele tem contra a mensagem, contra o William Branham, porque o William Branham faz eles verem que não tem a Bíblia que carrega. Ela um dia estava bem, ela estava vivendo com o cunhado dela, oh, mas que maravilha. Mas quando o João Batista diz: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão, aí agora, pronto, agora eles não tinham aquela mesma liberdade, agora sabia: nós estamos em pecado, nós estamos errados. William Branham veio e mostrou. Paulo diz que a mulher tem que estar calada na igreja, ela pode subir no púlpito para pregar, mas ela tem uma consciência. E eu conversando com parentes também, prima da minha esposa, na Bahia, uma feita, umas jovens religiosas, e eu disse: mas aqui, uma Bíblia é clara em dizer que não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade. Ela disse assim: na verdade essas escrituras já me bateram uma feita bem forte, esse pensamento dessas escrituras. Mas sabe, eu não sou mulher, eu sou uma virgem, eu sou uma moça. Eu falei: vai por esse caminho. Você está sabendo que a palavra de Deus diz, você a conhece, né? Então Deus enviou uma mensagem. Eu estou lendo aqui de Atos, que eu quero chegar aqui. Então deixa eu terminar esse pensamento aqui, porque nós lemos lá em Mateus, em Romanos 8, 28. Porque o Senhor assim não nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aleluia! Então há um povo ordenado para esta vida eterna. E este que é ordenado para a vida eterna, quando ele vê essa palavra, há alguma coisa que o chama, o agarra. Pensa que eu não fui religioso? Eu era religioso ao pé da letra e combati com meu pai quando ele levantou com essa mensagem pregando contra aquilo que a gente cria, que ele dizia que estava fora das escrituras. A gente pegava, ele pegava firme, mesmo com pouco conhecimento da Bíblia, e eu era pregador, então eu levava uma vantagem grande sobre ele. Mas um dia nós pegamos em uma praça assim, em frente à casa dele, sentado num banquinho debaixo de uma árvore, e nós estávamos 8 religiosos. E começando cada um dar uma cutucada assim no velho. Mas a águiazinha já estava tendo algumas peninhas, já estava crescendo umas peninhas na asa, e a gente não estava percebendo. Aí ele estava pregando e disse assim: pai, e ele era meio explosivo, meu pai era aquele descendente português muito explosivo. Eu falei: pai, mas seria fácil a gente crer nesse profeta de vocês, né? Se o nome dele estivesse na Bíblia, era tão fácil para a gente crer nele, né? Ele respondeu: calma, cria nada, meu filho. O nome dele podia estar lá escrito William Marion Branham. Você não cria em Bíblia, meu filho. Se vocês crescem em Bíblia, as mulheres de vocês não eram pregadoras não, porque a Bíblia fala que é para ficar calado na igreja. Se vocês crescem na Bíblia, meu filho,
Vocês não estavam lá 8, 10 falando língua estranha sem ter intérprete, não, porque a Bíblia diz para falar 2, quando muito 3, se tiver intérprete. Se não tiver, fica calado. Amém. Aí eu disse, opa, agora eu tenho que examinar isso, porque agora ele me calou com a Bíblia. Eu fui obrigado a calar diante da Bíblia, porque ele me mostrou. Eu não cria na Bíblia que eu carregava. Então há um povo ordenado. Aleluia. Amém. E esse que é ordenado, isso é Bíblia, eu estou lendo na Bíblia, não estou interpretando nada, eu estou dizendo o que Paulo disse, eu não contradigo o que Paulo diz, porque eu creio ser digno de vida eterna. Aleluia! Então, quão agradecidos devemos ser nós em tentar isso, né? Aleluia. Então nós vemos o 34, onde o irmão Branham diz, só o fato de você ler não quer dizer que você foi perdoado. Você tem que aceitar isto como seu perdão para ser perdoado. Liberto da culpa, eu te desejo salientar quanto a isso. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Aleluia! O perdão de Deus, ele traz uma libertação. Amém. Glória a Deus. Não distanciamento por uma doutrina filosófica de algum tipo que possa, de alguma maneira, lhe dar um sentimentozinho de que você fez o que é certo, afiliando-se à igreja, ou aceitando algum credo, mas é uma libertação da sua culpa pelo poder do Calvário. Amém. Algo libertou, não mais a culpa. A Bíblia disse, creio que é Romanos 5:1, na verdade é 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Este versículo completo é dessa forma que citamos, o irmão Brando citou e a gente leu. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma tradução que eles já cortaram parte do versículo, a parte final foi cortada, ela só está... Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você seguir a sequência, pegar as referências, você vai... Essa mesma Bíblia que diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, se você chegar lá em Lucas 17... parece que o 37, ela vai estar escrito, aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. E na verdade a Bíblia disse águia. Amém. Aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém. A águia come carne fresca, a águia come alimento do dia, alimento da hora. Amém. Eles têm trocado até mesmo a tradução da Bíblia, mudado, para se ajeitarem a Bíblia com aquilo que eles querem, com aquilo que crê. Porém, o profeta de Deus, quando citou essa mesma escritura numa mensagem, comentamos sobre ela, ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele diz, o diabo não te condena, porque não vai achar em que te condenar. Porque se ele achar, ele vai te condenar. Mas ele não acha em que te pegar. Amém. Você tem tomado a Deus em sua palavra. Amém. Agora, um homem, quando é liberto do pecado, um homem ou uma mulher, não há mais desejo em seu coração de andar atrás das coisas do mundo. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O irmão Brando, ele tomou sempre as escrituras, obrigado, irmão. Ele tomou sempre as escrituras e foi bem claro. O irmão Brando diz, quando você ama o mundo, ou as coisas do mundo, isto bem propriamente pode dizer que você não tem um corpo lá em cima. Você não tem um outro corpo lá em cima. Quando você tem um corpo lá em cima, este corpo, ele tem controle. O cristão é diferente, a cristã é diferente do mundo. Por que nós estamos diferentes, né? O Faveiro, como disse, estava farceiro ali com um bebezinho no colo, né? A esposa teve um bebê recentemente. Temos aqui várias mães
Quando uma mulher está grávida, está para ser mãe, ela é cuidadosa. Ela não sai correndo de qualquer maneira, pulando um ressalto de qualquer maneira, subindo a carroceria de um carro, pulando lá de cima para embaixo. Por que ela é cuidadosa? Ela tem uma outra vida dentro dela, além dessa vida aqui. Essa é a diferença do cristão, da cristã. Nós temos uma outra vida, além dessa. Quem não tem nada a perder, mas nós temos uma outra vida. E é por isso que somos cuidadosos, por causa desta vida eterna. Amém? Aleluia. Mombrana chega a dizer que roupa não salva ninguém. A irmã está bem vestida, ela vai ser salva porque está bem vestida. Mombrana disse: se roupa salvasse alguém, então Jesus não precisaria ter morrido. Era só Deus editar que você veste dessa e dessa maneira, você será salvo. Então, Mombrana disse: uma cristã não veste bem vestida para ser salva. Ela veste bem vestida porque ela é salva. Não para ser salva, mas porque ela é salva. Isso faz a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir o que vocês. Agora, um homem, quando é liberto do pecado, um homem ou uma mulher, não há mais desejo em seu coração de andar atrás das coisas do mundo. Ele é gratuitamente perdoado e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E suas afeições estão colocadas nas coisas que são de cima, onde Cristo se assenta à destra de Deus. Ele foi gratuitamente liberto. Ele não tem que ter algum sacerdote que ele diga, ou algum ministro que ele diga isto. Ele sabe dentro de si que está perdoado, porque aceitou isto nos termos que Deus lhe enviou através de Jesus Cristo. Que sentimento é estar livre do pecado. Aleluia. Ana diz: quando você é perdoado, você sabe que é perdoado. Na mensagem Quem é Este, que foi pregada no mesmo dia em que Mombrana pregou a mensagem Dia das Mães, ele disse assim, no parágrafo 28 em diante: todas as pessoas gostam de pensar nisso no tempo em que foram libertadas, como que cada um de nós, estava pregando à noite também, nós podemos dizer esta manhã, pode voltar ao tempo em que fomos libertados. O que significou para nós? Posso lembrar-me em minha própria experiência de como meu pobre coração, quando eu era um menino, eu desejava tocar Deus. Eu pensava: se eu tão somente pudesse subir e bater na sua porta e conversar com Ele um pouco. Claro, vocês conhecem a minha história. Arranjei um papel e lápis e ele ia escrever uma carta, porque eu não conseguia falar com ele. E eu sabia que ele vivia na floresta, porque eu tinha escutado, tinha visto o seu movimento na floresta. E um certo caminho que eu conhecia, pelo qual eu costumava passar quando estava caçando ou indo pescar, pensei: vou pregá-lo na árvore e endereçá-lo ao Senhor Jesus. Era apenas uma forma daquele fardo poder ser removido do meu coração. Oh, aquela noite lá. Eu posso esquecer a minha idade, posso até esquecer o meu nome algum dia, mas nunca poderei esquecer aquela hora em que Ele me libertou do pecado. Algo aconteceu lá no meu interior que me ajudou durante as grandes horas de escuridão, a hora da minha libertação. Os pesos do pecado me deixaram e fui uma nova pessoa desde então. Tenho sido uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Quando fui perdoado, isto tirou aquele peso da minha alma. Isso me fez uma nova criatura. Interessante que o profeta diz: eu posso chegar a esquecer o meu nome, eu posso esquecer a minha idade, mas eu nunca esquecerei aquela hora em que Ele me libertou, em que aquele peso saiu do meu coração. Logo em seguida, voltando à mensagem perdão, logo em seguida ele fala da escravatura que ela feita quando nos Estados Unidos foi proclamada a libertação dos escravos, e foi determinado um certo dia, ao nascer do sol, eles seriam perdoados. E eles estavam esperando por aquele dia, ansiosos.
E quando o dia chegou aquele dia combinado, de madrugada, ainda muito cedo, eles foram esperar o sol nascer. Os mais jovens foram para o topo do monte, os mais velhos até o meio do morro, e as mulheres e crianças ficaram no pé do morro. E quando eles viram o sol, aquele jovem que estava mais alto gritou para os velhos: nós estamos livres! Nós estamos livres! E eles gritaram para os que estavam no pé do morro: nós estamos livres! Aleluia! Nós vamos. Oh, quando o homem tinha se vendido ao pecado, e quando o Filho de Deus surgiu do sepulcro naquela manhã para nossa justificação, eu penso que deveria haver um grito de lado a lado das nações: estamos livres do pecado e vergonha, gratuitamente perdoados pelo vínculo do Calvário. Nenhuma coisa maior poderia ser dada à raça humana. Perdão. Aleluia. Quando o homem pecou no jardim do Éden, ele cruzou um grande abismo, separando-se do eterno. O homem naquela época era eterno com Deus. Ele não tinha enfermidade, tristeza ou morte. O homem não foi feito para morrer. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, e não para a humanidade, porque eles foram criados na terra para serem filhos e filhas de Deus. Mas quando o homem pecou e cruzou a linha divisória que separava o certo e o errado, ele separou de Deus, não deixando para si nenhum caminho de volta. Ele estava totalmente perdido, não podia voltar porque tinha pecado. O homem achou-se separado de Deus, então, nessa época, por causa do pecado. Sábado atrasado, porque o passado já foi ontem, eu estava pregando em um aniversário, até eu tinha dito para o pastor José que poderia estar no final do mês aqui, queria estar retornando logo junto da família. Chegou a neta, eu falei: pode comprar minha passagem de retorno? E ela comprou minha passagem para voltar junto com a família. Eu disse: eu vou antes, nós voltamos juntos. Depois eu lembrei e fiz um segundo compromisso em cima de um primeiro que eu não posso cancelar, que era esse aniversário da irmã. E nesse aniversário eu disse: irmãos, eu li uma feita de um país que comemora o aniversário diferente de nós. Nós comemoramos com festa, né? Fazendo festa e bolo e cantando parabéns. Eu li uma feita de um país que eles comemoram o aniversário chorando. Quando chega a data do aniversário, em vez de estar regozijando, alegrando, eles estão chorando. Se voltarmos para a Bíblia, eles estão mais corretos do que nós. Este aniversário que nós comemoramos com tanto entusiasmo é o aniversário do pecado. Antes do pecado, nós éramos igual a Deus. Nós não tínhamos contagem do tempo. Depois do pecado, entrou essa contagem de tempo. Nós começamos a contar este tempo, ficamos separados de Deus, entramos nessa contagem de tempo, e o homem achou então se separado de Deus. Mas Deus não nos fez para morrer. É por isso que o homem, morre gente todo dia, toda hora está morrendo, morre perto de nós. Mas que dificuldade nós temos para aceitar a tal de morte, não é verdade? Quando ela chega bem perto da gente, quando está na casa do vizinho lá é mais fácil, né? Você vai lá, o vizinho está chorando. Mas quando chega na casa da gente é diferente. Quando ela vem e bate na porta da gente, tira alguém da casa da gente, é diferente. Por que nós temos tanta dificuldade para aceitar essa morte por tanto tempo? Deus não nos fez para morrer. O homem não foi feito para morrer. Paulo disse, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, ele diz: aquilo que se vê não foi feito de coisas aparentes. Tudo aquilo que nós vemos não foi feito de coisas aparentes. Então, em outras palavras, tudo reflete algo que é eterno. Né? Nada quer morrer, o homem não quer morrer, o animal não quer morrer, a árvore não quer morrer. Você vai e rasga um pedaço da folha ali de uma árvore, ela entra numa batalha, ela luta contra a morte ali, ela cria uma barreira assim ali para não deixar que a morte invade, né? Porque há uma vida. Amém. Aleluia, há uma vida, há uma realidade, né? Aleluia. Então,
mas o homem achou-se separado de Deus por causa do pecado. Então essa grande dificuldade, e até mesmo, vocês querem ver o que o profeta diz a respeito da morte? Aí o cristão, neste lado, ele leva vantagem, porque ele está descansado, né? No parágrafo 47, lembrando assim: agora a palavra morte significa separação. Quando morremos dessa maneira, não significa nossa morte física, não significa que estamos mortos. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Agora, esta morte da qual está falando aí é separação da presença de Deus. Mas a morte física pela qual temos que passar aqui, ainda assim não é morte. Ainda estamos na presença de Deus. Nós nos mudamos deste lugar para um lugar mais perto dele, em sua presença. Não é morte o que chamamos morte, o que chamamos aqui. Então, aí é que o cristão está descansado, ainda que choramos, né, pela partida um do outro. A religião tem uma forma de dizer que você não pode chorar. Ah, você está chorando. Não, nós não temos esse problema. Nós estamos chorando uma separação, aquele corpo que partiu. Mas sabemos que este irmão não morreu, essa irmã não morreu, o nosso pastor Luiz Carlos Faveiro não morreu. Ele mudou daqui para a presença de Deus. Porque morte é separação eterna de Deus. Uma vez eu disse na cidade de Mantena, tinha morrido um funcionário da prefeitura, e um pastor foi fazer o culto fúnebre, e ele começou a falar, e falou tanto quanto a chorar, e a pobre da viúva estava chorando na separação, e ele bateu tão duro quanto a chorar, e tal. E aí, depois que ele terminou de pregar, o prefeito toma a palavra, era um empregado da prefeitura. Ele disse: olha, as minhas palavras vai ser um pouco contrária do pastor, o que ele falou, e eu vou estar falando um pouco. Era um bom orador, já vi um orador desse no cemitério, não fica ninguém sem chorar não, sabe? Ele foi falando e alegrando para o defunto. Na sociedade, lá no emprego, alguém vai tomar o seu lugar, mas na sociedade ninguém ocupa o seu lugar. E foi falando, e aí o povo foi ficando engasgado, e ele disse assim, quando ele chegou no final, ele disse assim: Jesus chorou quando ele esteve no túmulo do seu amigo, e por isso eu choro diante do meu amigo que partiu. Aí o pastor, que tinha pregado tanto quanto chorar, ele também desmanchou no choro. Ele desmanchou no choro. Você chorar não quer dizer que você está partiu e eu nunca mais o verei, não. É uma até breve, nós estaremos ali do outro lado. Parece que é nessa mensagem, quem é ele? O irmão Brana disse: nós estamos com ansiedade de ver os nossos grandes queridos, mas eles estão com mais vontade de nos ver do que nós estamos com vontade de ver eles. Aleluia! Então esta morte de que nós passamos aqui, nós estamos em paz. O irmão Brana disse na mensagem quem é ele, na morte do irmão Buzotti. Ele disse que quando foi visitá-lo e ele estava morrendo, sabia que ele iria morrer, ele disse: tínhamos que ver ele, eu queria falar alguma coisa com ele. Ele disse: gastamos o pneu do carro, eu e a esposa, para chegar onde ele estava. Ele disse que quando abraçou aquele velho, ele perguntou assim: irmão Buzotti, o irmão crê que ainda vai sarar? Ele disse: eu nem enfermo estou. Aleluia. Nem enfermo estou. Bom, o que está acontecendo? É que eu estou cansado. Amém. Eu estou com vontade de ir para casa. Amém. Eu estou querendo ir para o meu lar. Eu estou querendo descansar. Amém. Amém. O irmão Brana foi conversando com ele, mas o irmão sabe que está morrendo. Ele disse: sim, eu estou esperando as portas abrirem. Amém. Aí o irmão Brana disse que, enquanto conversava, disse: irmão Buzotti, aos 70 e tantos anos de ministério, eu gostaria que o irmão descrevesse para mim qual foi o momento mais glorioso em todo o seu ministério, alguma coisa que ficou como destaque na sua vida, que o irmão tomaria: esse foi o destaque de todo o meu ministério. O irmão poderia dizer para mim? Ele disse: irmão Brana, eu não consigo pensar em nenhum momento mais glorioso do que este agora. Amém. O momento da minha partida, o momento do meu encontro. Isso é que é cristianismo. É saber: eu fui perdoado, eu tenho vida eterna, eu estou esperando quando ele
para que eu possa ir estar com Ele lá do outro lado. Aleluia. Então essa morte, porque nós passamos aqui, o profeta diz, isso ainda não é morte. Lembre-se, ele disse à menina que tinha morrido, a filha de Jairo, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, e ele sabendo que ela estava morta. Este foi o termo deles. Ela estava morta. Mas Jesus disse, ela dorme. E ele foi e a despertou, e ela voltou a vida. Então o profeta está nos mostrando que isso que chamamos de morte, interessante que para nós entendermos tem que ser na nossa linguagem. Quando Lázaro morreu, eles mandaram avisar Jesus, Lázaro, aquele a quem tu ama, está enfermo. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. 4 dias passaram e Jesus volta para os seus discípulos e fala, Lázaro, nosso amigo, dorme. E convém que eu vá despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, você está dormindo, está bem, ele está descansando, está tudo tranquilo, ele está dormindo. Jesus teve que falar em linguagem humana, Lázaro está morto. Aí ele teve que falar na linguagem nossa, para que eles pudessem entender. Ele disse, Lázaro está morto. E eu me informo que foi por amor de vós que eu não estivesse lá. Tem um hino, eles cantam ele muito em Goiânia, eu gosto de ouvir aquele hino. Quando eles perguntaram à irmã de Lázaro, mas Senhor, por que o Senhor demorou tanto? Ele diz, 4 dias não é atraso, mas é o tempo de Deus. Amém. Aleluia! Deus não tarda, Ele chega no tempo exato, Ele chega na hora certa. Às vezes nós queremos. A Ana diz que Deus não é apressado. Nós é que estamos apressados. Nós é que muitas vezes temos tanta pressa, queremos que as coisas sejam feitas no nosso jeito, no nosso tempo, e Deus tem o tempo dele. Ele faz o tempo certo. Se Jesus tivesse ido quando chamaram ele, ele tinha curado o enfermo. Ele demorou 4 dias, ele ressuscitou morto. Aleluia! Glória a Deus! Então, que Deus nos ajude ao recebermos este perdão de Deus. Amém. Que nós possamos nos descansar. Eu tenho alcançado o perdão de Deus. Aleluia. Nos termos da Bíblia Sagrada. Eu aceitei na base de Deus e estou descansando. Aleluia. Eu sei. Paulo disse, eu sei em quem tem crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o propósito da terra. Isso é o cristianismo. Amém. Essa escritura que lemos, Paulo dizendo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. A coisa que nos acontece é que, como é que você pode entender que isso é para o bem? Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Lembrando na mensagem Dia das Mães, ele diz que há muitos nós na nossa mente e que nós não conseguimos entender, mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que isso? E nós não conseguimos entender. Mas o profeta diz, daquele outro lado, dedo majestoso vai desmanchar cada um desses nós. E nós vamos ver por que aquele nó. Por que aconteceu aquele nó? Por que aquele acontecimento? Né? E glorificar a Deus sobre nós. Eu penso que vou ficando por aqui, que eu quero continuar com essa mesma mensagem logo à noite, o Senhor permitindo. Eu quero continuar com essa mensagem, perdão. E se eu entrar aqui agora nessa parte que segue, nós vamos ficar um pouco no ar, assim. Então nós vamos, Deus permitindo, vamos continuar logo ainda com a mensagem perdão. É a maior coisa que podemos alcançar de Deus é ser perdoado. Esse perdoado, quando você recebe perdão de Deus, o irmão Brana, ele disse a respeito de Deus, quando Deus nos perdoa. Se eu pisar no pé do irmão aqui, ele vai sentir, pastor, eu não devia ter feito aquilo comigo. Mas eu volto, irmão, o senhor me perdoe, eu realmente errei com o irmão. Ele é cristão, ele tem o Espírito Santo, ele me perdoa. Mas toda vez que ele olhar, fala assim, meu pastor me machucou. Ele pisou no meu pé, ele me machucou. Mas o senhor me perdoou,
mas ele é humano, ele não consegue esquecer. Mas Deus esquece. Deus não lembra mais daquilo que nós fizemos quando Ele nos perdoa. Fomos perdoados e Deus não lembra mais daquilo que nós fizemos. Amém. A Bíblia diz, nós agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Amém? Amém. Bom Pai Celestial, obrigado por esta manhã na casa do Senhor. Permita que o Espírito Santo possa completar os nossos corações aquilo que o servo como humano não deu conta de transmitir. Mas permita, Pai, que este culto desta manhã possa ter sido de ajuda para cada um. Que esta palavra possa ter sido de ajuda e achar lugar em nossos corações. Fomos perdoados, alcançamos perdão. Ó Deus, e a tua palavra falando a respeito de perdão, ela mostra que nós alcançamos perdão do Senhor à medida que nós perdoamos uns aos outros. Por isso, continue nos ajudando, nos dê graça, Pai, para podermos perdoar uns aos outros, porque estamos sempre ferindo uns aos outros, mas só alcançamos este perdão do Senhor quando nós também perdoamos aos nossos inimigos. Obrigado, Pai, por tudo, e continue conosco, esteja conosco durante este dia, em tudo que temos a fazer, e na continuidade desta mensagem, no culto da noite, se o Senhor permite, que o Senhor possa nos ajudar uma vez mais, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmão. Eu vou voltar para aqui a palavra para você, José. Deus abençoe a todos vocês. O pastor falou sobre o culto à noite, eu não sei se foi combinado. Não, é porque nós falamos à noite, mas eles até me perguntaram se a gente costuma à noite, mas aqui é 4 da tarde. 4 da tarde. Eles falaram, se precisar mudar para aqui, eu falei, não precisa não precisa mudar nada, é no horário do culto daqui. Nós queremos estar aqui no horário de vocês. Certo. Amém? É o horário daqui. Não, é que se fosse mais confortável por... Não. Tá. Vamos manter o horário local. Então tá, pode ser às 4 horas, então. Amém. Vamos manter o horário local. Tem como ter os detalhes para o pessoal vir que não Tem, então vamos colocar agora. Vai ser ceia, Certo? Vai ser ceia ou... Não sei, não foi Não a combinado. respeito de ceia, não. Eu não vim para ministrar a ceia porque não me foi falado nada a respeito disso. Se vocês tiverem muito tempo sem ceia, Acho que da última vez o pastor fez, o irmão fez. Eu creio que não há necessidade. então vamos deixar até aqui. Aí a gente aproveita mais, né, pastor? Então, mais alguma dúvida, irmãos? Tudo certo? Creio que nós fomos muito abençoados aqui com a pregação. E vamos ficar nessa expectativa de aproveitar mais um pouco dessa palavra, pastor, ali, da unção. E os irmãos estão despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo, cada um pode ir para o seu lar, guardar tudo